Então vamos lá. Quem sabe faz ao vivo e, como diz, é melhor feito do que perfeito. Boa noite, traders. Boa noite a todos os assistentes deste webinário. Hoje, aqui quem fala é Doc Stave, do escolatrader.net, e hoje nós vamos tratar de um tema um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados na maioria dos webinários sobre traders e trades que vocês encontram por aí. Eu estou deixando essa tela aqui de advertência e riscos por alguns segundos, propositadamente, para que vocês possam ler agora, ou se quiser ler depois também não tem problema. E a gente vai iniciar a nossa palestra, o nosso webinário, seminário, como quiserem, falando sobre psicologia do trader. Né? Esse tema, psicologia do trader, é um tema pouco discutido e pouco estudado nas escolas de traders que nós encontramos por aí, e eu diria assim, até negligenciado, sendo que ele é o tema de maior importância na carreira de qualquer um que se propõe a ser trader. Né? Por que eu digo isso aí? Porque o nosso organismo, o nosso cérebro, digamos assim, ele é o órgão mais importante do ponto de vista de tomadas de decisões, aliás, de tudo, né? Porque ele é o que comanda o nosso corpo, desde o próprio nascimento do cabelo até o nosso intestino, tudo está ligado diretamente a este músculo chamado cérebro, né? E quando nós estamos nos referindo a tomar decisões, existem duas formas de se tomar decisões na nossa vida. E essas formas, aliás, não diria nem formas, né? São duas maneiras que o cérebro utiliza para que nós venhamos a tomar decisões, sejam elas quais forem, em nossas vidas. Né? Eu, fazendo um parentezinho aqui na aula, uma coisa que eu esqueci, que eu gosto de fazer, é agradecer inicialmente também, né, inicialmente a presença de vocês que estão aí, e dizer que para mim é um prazer mesmo, né, estar falando para vocês sobre esse tema. Bom, as formas, as maneiras que o nosso organismo, o nosso cérebro se utiliza para nos ajudar a tomar decisões, sejam elas quais forem nas nossas vidas, estão ligadas a duas partes do cérebro, na qual uma delas é o neocórtex e outra é o sistema límbico. Né? A parte do neocórtex é a parte maior e mais evoluída do cérebro, responsável pelo raciocínio lógico, argumentativo, pela razão, vamos dizer assim. Então, quando você está fazendo o seu trade, né, existe algum momento seu que tem que estar totalmente ligado, impregnado nos neurônios, nas suas redes neurais, ele tem que estar praticamente 100% trabalhando dentro desse sistema cerebral que é o neocórtex. Né? Só que eu diria para você que, em tratando-se de atividade de traders em mercado de renda variável, né, ele não é o mais importante. O mais importante de todos é o sistema límbico, é onde se concentram, que é esta parte bem interior do cérebro aqui, é onde se concentram as nossas emoções e sentimentos. É esse sistema aqui, sistema límbico, que é o responsável por você ganhar dinheiro ou perder dinheiro, ou você entrar em estresse, ou você entrar no overtrading, ou você quebrar sua conta, ou você desistir do mercado, ou você se tornar um vencedor dentro do mercado.
Então, olhando, obviamente, nós não vamos fazer aqui um estudo de neurociência, né? Olhando o cérebro aqui, essa parte desenhada, na realidade é um desenho até bem elaborado para se apresentar, não é da minha autoria, já vou dizer logo de passagem, que se fosse de minha autoria ia aparecer mais um ovo frito do que um cérebro aí, mas eu diria para vocês o seguinte, que dentro de uma operação de trade, a parte mais importante em que você vai trabalhar com ela, 90% é o sistema límbico. Os outros 10%, que é o estudo, estão dentro do neocórtex, que é o estudo da análise técnica, é o estudo dos indicadores, dos setups, que tanta gente me enche o saco nos e-mails pedindo setup, me dá o setup, esse setup tal, setup X, setup Y, porque acha que o setup vai fazer a mágica na vida dele e vai fazer com que ele se torne um trader de sucesso rico da noite para o dia. Porque, é lógico, setup, o que significa setup? Setup significa um conjunto de indicadores, sejam médias, sejam indicadores auxiliares, seja lá qual for, que qualquer um, né, que tem um pouquinho de conhecimento, pode criar, fazer o teste e trabalhar com ele. Mas isso é só uma ferramenta, né? E o tema desta palestra, o tema núcleo desta palestra, depois de nós sabermos que o sistema das emoções é o sistema, né, que o sistema mais importante, que é esse aqui, o sistema límbico, é o sistema mais importante para nós que somos traders, eu vou explicar para vocês uns dias razões aqui. O nome aqui até está um pouco fora de contexto. Seriam 7 regras que podem fazer de você um vencedor ou perdedor como trader. E vocês vão ver que essas 7 regras, elas estão praticamente, se não 100%, quase 100% inseridas dentro do sistema emocional, do sistema límbico do nosso cérebro, e vocês vão ver exatamente que é isso mesmo, e eu vou explicando ao pouco, explicando por quê. Né? A primeira coisa que nós temos que entender aqui é o seguinte, isso aqui é um diagrama que eu fiz para mostrar exatamente o que eu estava falando para vocês. Né? O sistema da razão, lá no cérebro, né, que é o sistema do neocórtex, ele é o sistema onde você trabalha a análise técnica, onde você trabalha os indicadores, onde você trabalha o estudo dos candlesticks, setups, estratégias, time frames, tudo isso daí, entendeu? E o sistema límbico, que é o sistema da emoção, ele é essa barreira aqui, ó. Essa barreira aqui. Entendeu? Então, o que acontece? 90% do teu sucesso como trader está aqui dentro, dessa barreira da emoção. Está tudo aqui, 90%, se eu não estiver sendo generoso demais. Está aqui, dentro do teu aspecto emocional. Essa barreira é uma barreira quase intransponível. E vejam que não tem jeito de passar aqui por baixo, por cima das letrinhas, nem aqui por cima, não. Ela é uma barreira mesmo, é um muro muito alto, onde morrem 90% dos operadores daqui para trás. E são operadores que são extremamente estudiosos, pegam um livro de 1000 páginas de análise técnica, engole, conhece tudo de candlesticks, indicadores, setup, estratégias, tudo que você imaginar sobre análise técnica, sobre estudo científico que envolve a razão, esses operadores, esses traders conhecem, mas eles são esse sistema, aliás, esta parte de estudo, ela compreende apenas 10% ela é responsável apenas por 10% do teu sucesso. Os outros 90% estão aqui. Então, isso o que significa? Se 90%
dos traders morrem do lado de cá porque batem na barreira da emoção, significa que somente 10%, no máximo, dentro do mercado de renda variável, não vou falar mercado financeiro, porque tem renda fixa também, outras coisas mais, mas dentro do mercado de renda variável, somente 10% se tornam estrelas, se tornam trades exitosos, se tornam ricos, se tornam milionários. Por quê? Souberam trabalhar muito bem, não só as 7 regras que eu vou mostrar para vocês aqui, como muitas outras mais que estão aqui dentro da barreira da emoção, que compõe a barreira da emoção. Então, é muito importante que vocês atentem por isso. Isso não sou eu que estou inventando, não é Doc que está inventando, isso é estudo científico de outras pessoas que têm tempo para estudar e analisaram isso ao longo dos últimos 80, 100 anos passados, sei lá eu quanto tempo faz, mas faz muito tempo, que vem se tendo a conclusão de que 10% de todos os operadores, de todas as pessoas que entram no mercado, apenas 10% se torna exitosa, isso sendo generoso, porque se matam no muro da emoção, na barreira da emoção. Né? E, então, seguindo, nós iremos encontrar estas 7 regras, né? E a primeira regra, que é uma das que eu não vou dizer que é a mais importante, todas têm importância na mesma medida, sob o meu ponto de vista, é a gente não culpar o mercado por nossas perdas. O que eu quero dizer com isso? Você não culpar o mercado por suas perdas é o seguinte, o mercado é soberano, o mercado ele é composto de forças, de 2 forças, compradora e vendedora. Então, geralmente, quando o mercado resolve ir para um lado, não adianta você brigar com ele, brigar com o seu método, brigar com o seu indicador, brigar com a sua estratégia, ou querer quebrar o monitor, porque a sua operação deu errado. Né? O que acontece é o seguinte, o mercado ele vai para onde ele quer, ele vai para cima ou vai para baixo. Não tem porquê, você entendeu? Não tem porquê. Uma pessoa, várias pessoas, muitas pessoas já me perguntaram, Doc, me mostraram o print da estratégia, eu estava com essa estratégia assim, 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 assado, e eu acreditava que o preço ia chegar nesse ponto, mas não chegou, o mercado fez isso, fez aquilo, fez X, fez Y. Por quê? Não existe porquê, entendeu? O mercado é soberano, ele faz o que ele quer fazer. Nós temos que estar preparados, tecnicamente e muito mais psicologicamente, para aceitar aquilo. Né? Dentro do mercado, você vai encontrar operações em outros submercados, né? Digamos assim, em que você tem que estar preparado para uma virada do mercado contra a sua posição, você tem que estar preparado para entrar e preparado para sair. No caso de operações de opções binárias, não, você só tem que estar preparado para a entrada. A saída já é, digamos assim, definida pelo mercado dentro do período de expiração da sua opção binária. Né? Então, no caso do Forex, sim, você tem que estar preparado com uma proteção chamada stop, mas numa aula de Forex vocês irão ouvir detalhadamente a respeito disso, mas falando do mercado em si, no Forex você tem que saber o seu nível de proteção se o mercado virar contra você e saber a sua hora de sair com o ganho no bolso quando chegar o momento. E isso não tem porquê, entendeu? Aconteceu aquilo porque o mercado quis que acontecesse aquilo. Né? Então, essa é a segunda, a primeira regra, porque eu diria uma regra psicológica, né? Você não ficar nervoso, não culpar o mercado por tuas perdas. Quando você culpa, geralmente, isso te traz ira, te traz desconforto, te traz uma série de atitudes psicológicas que vão só te prejudicar no seu dia a dia. Então, se você, em algum momento do trade, que você estiver fazendo, você sentir raiva, entendeu? Porque você perdeu uma operação, o mais aconselhável a você fazer é desligar o monitor, levantar e sair. Mesmo que aquele dia você não opere mais. Entendeu? Se você percebeu que você sentiu ira, sentiu raiva, entendeu? Desliga o seu computador, para a operação e vai fazer qualquer outra coisa menos operar. Porque você já está psicologicamente e emocionalmente afetado.
A nossa segunda regra, ela, eu praticamente já expliquei ela, que é entender o mercado. Como é que eu vou entender o mercado, se o mercado é soberano? Porque o mercado é simples, entendeu? O mercado, ele tem só 3 direções para ele. Uma é subindo, outra é descendo e outra é ficando em canto nenhum, ou quer dizer, andando de lado. Entendeu? Quando nós entendemos racionalmente um mercado em tendência ascendente, nós dizemos, né, que é o mercado dos touros. Se o mercado é tendência descendente, nós dizemos que é o mercado dos ursos. Você tem que entender isso aí, que quando a tendência está para os touros, não adianta você querer operar que nem urso. E quando a tendência está para os ursos, não adianta você querer operar que nem touro. Né? Porque se você for fazer isso, fatalmente, quase sempre, né, salvo raríssimas exceções, a sua operação vai dar errado. E se você já não conseguiu entender o mercado, já significa que você já está preso a ser abalado emocionalmente por aquela perda e você vira quebrar sua conta, vira quebrar o computador, seja lá o que for. Então, entender o mercado é a regra mais simples. Ela está um pouco dentro do aspecto racional do trader, mas existe muito de psicológico nisto. Por quê? Porque não tem porquê, entendeu? Quando o mercado decide ir para cima, ele vai. Quando ele decidir ir para baixo, ele vai. E quando ele decide ficar parado, ele fica e acabou. Entendeu? Tem gente que manda e-mail e me pergunta por que o mercado não se mexe. E eu vou lá saber, você entendeu? Mesmo que eu tivesse 300 anos como trader, eu vou lá saber por que o mercado não se mexe, porque não tem ninguém interessado. Ou porque não tem gente comprando, ou não tem gente vendendo, ou porque a liquidez é pouca. Tem uma série de fatores, mas o que interessa é que o mercado está parado e acabou. E o mercado parado você não faz nada, você vai embora, desliga o computador e vai embora. Entendeu? Então não adianta você abrir a tela do seu MetaTrader, né, e já querer achar operação, procurar operação, se você não tiver liquidez, não tiver mercado para trabalhar, se o mercado tiver parado, entendeu? Então isso é o que eu digo para vocês, que é entender o mercado. Isso também é emocional. Muita gente vem correndo, vem eufórico, abre o MetaTrader, liga o MetaTrader, já procura um par para ele lá, euro-dólar, dólar-ien, sei lá eu, qual par, sei lá o que for, o ouro, uma commodity qualquer, e já começa a procurar na ponta direita uma entrada, você entendeu? E às vezes pode ser que naquele mercado ele não vai encontrar entrada que seja efetiva, entrada que seja rentável para ele, entendeu? Que venha a trazer sucesso naquela operação o dia inteiro. Pode ser que aquele mercado fique parado o dia inteiro e isso não tem porquê. E respeitar e entender o mercado é uma regra psicológica, entendeu? Um trader profissional, ele sabe disso. Ele sabe que ele tem que entender o mercado. Bom, agora, com certeza, quem lê aqui essa terceira regra vai achar que tem que mandar me internar, que o Doc ficou louco. Não comemorar ganhos. Como assim? Imagina, eu ganhei, que legal, que bacana, entendeu? Gente, quando eu falo não comemorar ganhos, presta bem atenção. Uma coisa é você pegar você está trabalhando, isso aqui é um trabalho, e você tem, digamos lá, 10 mil dólares, sei lá eu quanto, não importa o valor agora, a quantia, e você ganha um X, entendeu? Ficar feliz por aquele X, tirar uma parcela daquele X, desligar o computador e resolver levar sua família, se você não tem família, você mesmo ir ou chamar um amigo, ir tomar uma pizza, comer uma pizza, tomar um chopp, sair fora e realmente se presentear uma parcela daquele ganho. Eu não digo todo o ganho, porque é o seguinte, o grande segredo do mercado de renda variável, quando você opera como trader, é reaplicar os ganhos para que você se beneficie da mágica dos juros compostos, que é o que você incidir de juros sobre o seu capital inicial também incide sobre os ganhos, mas nada impede você de tirar uma parcela daqueles ganhos e ir lá, desligar o computador, parar, esquecer trader e falar de futebol, qualquer outra coisa, falar de mulher bonita, falar de homem bonito, sei lá eu, se você for mulher,
falar de qualquer outra coisa, menos trader, e lá você não está comemorando a operação, o trader em si, você está comemorando, de certa forma, um ganho, mas indiretamente. O que eu falo para não comemorar ganhos é o seguinte, é aquele cara que, com uma operação, eu vi isso hoje no Facebook, eu não vou citar não, talvez a pessoa esteja até assistindo o vídeo. Eu esqueci o termo que a pessoa utilizou, porque ele estava mostrando lá um videozinho dele ganhando uma operação, e ele falou não sei o que aquele dia ele estava, tipo assim, hoje eu estou campeão, né? E é aquela pessoa que ele não aguenta ficar na cadeira quando ele ganha uma operação, entendeu? E ele aquilo já vai movimentar o sistema límbico dele e já vai fazer ele ficar emocionalmente alegre demais e achar que a próxima operação vai ser igual a essa que ele ganhou. E já vai querer, entendeu? Já vai levar, impulsionar ele a querer fazer outra operação e achar que vai também se ganhar aquela outra operação. Então, não comemorar ganhos, o que eu falo é isso. Você ganhar uma operação é só um ganho, entendeu? É como você estiver trabalhando, está trabalhando numa empresa, você tem uma tarefa a ser efetuada, você efetuou aquela tarefa bem feita, é só uma tarefa. Você não tem que se comemorar, entendeu? Não tem que comemorar uma coisa que tinha que ser feita daquele jeito. Você não entrou no mercado para perder. Você entrou no mercado para ganhar, é lógico. Então você não tem que sair saltitante de alegria se você ganhar uma operação. É só uma operação ganha. É só mais um ganho. Não é nada mais do que a tua obrigação se você é um trader profissional. Então, esquece. Entendeu? Esquece ficar todo alegrinho, saltitante, achando que é o campeão, que você é o máximo que você vai derrotar o mercado, porque você não vai derrotar o mercado. Ninguém nunca derrotou o mercado. Nem os maiores traders do mundo conseguiram derrotar o mercado. Então, mais uma vez, ganhar uma operação é tua obrigação. Você não tem que pular de alegria, nem sair chutando tudo porque você ganhou a operação. Né? Então, é o que eu chamo de regra maluca. Parece que é uma regra maluca, né? Você ganhar dinheiro e não ficar contente. Sim, ficar contente, mas não da forma como eu coloquei, né? Porque, como eu digo, é mais uma obrigação do que um merecimento, vamos dizer assim. A outra regra que eu falo também, agora vocês vão falar, pode encostar a ambulância aí de maluco e levar o Doc para o hospício, porque realmente ele endoidou de vez. É não chorar perdas. Caramba, eu perdi, puta merda, eu tô ferrado, não tô contente, eu tenho que xingar, tenho que sabe, me rasgar, eu tô ferrado. Não tá ferrado nada. Você entendeu? Você não tá ferrado nada. Perda é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Todos os grandes empresários tiveram perdas. Todos os vencedores da face dessa terra tiveram perdas. Você vê, eu assisti um dia desses atrás uma palestra e a pessoa falava do Bernardinho. O Bernardinho é técnico da seleção do vôlei. E quando ele ganhava de um resultado assim, de uma diferença muito grande do adversário, e alguém chegava e perguntava para ele, Bernardinho, e aí, o que você... foi bom o jogo? Não, não foi bom. Por que não foi bom o jogo, Bernardinho? Você ganhou essa diferença enorme. Porque eu não vou aprender nada com isso daqui. Entendeu? Isso aqui para mim não dá para aprender nada. Eu não consigo aprender nada nesse jogo aqui. E quando ele ganhava uma diferença pequena, ele tinha dificuldade, o time dele perdia muitos lances, isso, aquilo outro e tal, tinha muitas dificuldades para superar, e as dificuldades não davam certo, vamos dizer, as jogadas não davam certo por causa das dificuldades, então o resultado às vezes era apertado, terminava apertado, aí ele falava, esse foi um jogo excelente. Mas por que? Como assim, Bernardinho, um jogo excelente? Porque agora eu tenho um monte de coisa para analisar e aprender, entendeu? Que foram coisas que deram errado, coisas que eu considero como perdas de oportunidade. Então, não tem que chorar perda. Primeiro, porque é o seguinte, a perda, se você faz corretamente a metodologia de um trade que existe, né? Quando você perde, você vai saber por que perdeu, porque você tem tudo anotado, você tem o ponto de entrada, você tem o porquê entrou,
a hora que você entrou, o quanto de dinheiro que você colocou, você tem uma gestão. Então, se você perdeu, você tem dados analíticos para você estudar e ver o porquê daquela perda. Então, é uma oportunidade de aprendizado a perda. Então, por isso que eu falo, você não deve chorar as perdas, porque se você cair na onda de chorar a perda, você vai ficar com raiva, você vai querer correr atrás da perda, entendeu? Você vai querer, e a pior coisa que você pode fazer dentro de uma operação de trade é querer correr atrás de perdas. Porque o que vai acontecer fatalmente? Isso eu digo com certeza. Mais de 80% dos perdedores agem dessa forma. Quando ele investe numa operação $20 e ele perde, ele fica irado e pega na próxima operação, sem análise nenhuma mais, porque ele já está irado, o sistema límbico dele já está fervendo, do cérebro dele já está fervendo, e ele na próxima operação ele lembra de um desgraçado, de um tal do Martingale, que se alguém não entendeu, eu vou falar aportuguesado, Martingale, entendeu? Então a pessoa lembra esse desgraçado desse Martingale e vai, o que ele faz? Se ele na primeira operação ele pôs $20, agora ele pensa assim, eu vou dobrar essa desgranhenta dessa operação e eu vou ganhar, e vou ganhar menos nela e recupera a perda. Sabe o que vai acontecer? Ele vai perder, entendeu? E depois ele vai dobrar e vai perder de novo, e vai perder de novo, e vai perder de novo, e vai entrar em overtrading. Overtrading é quando você está louco, entendeu? A sua cabeça não sabe nem para onde ir mais, entendeu? Não sabe nem para onde te levar mais. É capaz de você sair dali e ao invés de entrar no quarto, você entrar no banheiro, de tão xarope que você fica quando você entra em overtrading. Você começa a vender o que você não está operando, começa a comprar o que você não está operando. Você, sabe, você clica em ativo que você não está operando. As opções binárias, elas costumam, dentro de em algumas plataformas, mudar automaticamente o ativo que está na vez. E se você bobear, você clica no ativo que você não está operando. Você está olhando o MetaTrader um ativo e operando o outro. Você entrou em overtrading. Você fica louco. Você entendeu? Por isso que eu falo, começa a não chorar perdas. E por que também não chorar perdas? Mais um motivo que você não deve chorar perdas. Eu vou falar para você uma coisa. Perda, ela é o custo do aprendizado. Um exemplo que eu sempre dou, eu coloco esse exemplo nos e-mails, quando as pessoas me mandam e-mail, eu coloco esse exemplo muito claro, muito objetivo e o mais correto exemplo que existe para mim. Entendeu? Quando vamos dizer que você vai fazer uma faculdade de Direito, você vai ter que estudar 5 anos dentro dessa faculdade. Eu fiz essa faculdade há muitos anos, naquela época a faculdade era cara, eu pagava R$700 e poucos por mês. Eu considerava aqueles R$700 e poucos perda do meu capital, ou era a mensalidade, ou era investimento em uma formação? Né? E depois de 5 anos, eu formado com canudo na mão, eu já sabia ganhar dinheiro com aquilo, ou eu tive que ralar mais um bocado de tempo para poder aprender a ganhar dinheiro com aquilo? Entendeu? Agora você transporta esse raciocínio para dentro do trade, né? Sendo trader. Cada perda que você tem é uma parcela da sua mensalidade, uma pequena parcela de uma mensalidade, porque você não vai entrar com grandes quantias em cada operação. Então, você, fazendo a gestão do capital, obviamente que você vai estar com perdas, mas perdas pequenas. E você vai perder. Né? Aí você vai pegar a perda e pensar nela, isso aqui é custo do aprendizado. Para de operar. Para de operar. Olha o teu diário de trades, olha a operação que você está fazendo, veja o que você fez e analise e aprenda com a perda. Né? Você acha que você fazendo desta forma, durante 5 anos, como que lógico, existem outros fatores envolvidos, daqui a 5 anos, você agindo desta forma, como é que você vai estar? Você acha que você vai ser um trader
mais experiente, você não vai ter um canudo na mão, porque você, a menos que você faça um diploma para você mesmo, né? Mas você acha que 5 anos de experiência, perdendo um pouquinho, mas ganhando sempre mais do que as perdas, você acha que você vai ser um bom trader? Ou você acha que você vai ser simplesmente um profissional com canudo embaixo do braço e não vai, sem saber de onde tirar dinheiro? Entendeu? É claro que se você agir dessa forma, você encarando as perdas dessa forma, daqui a 5 anos você vai estar num nível de sucesso que você não consegue imaginar. Entendeu? Então, é por isso que eu falo que você não deve chorar em cima das perdas, porque você resmungar e chorar e brigar por causa das perdas só vai levar você para atitudes inconsequentes que nós não temos a menor ideia. Aliás, temos sim, entendeu? Nós temos a ideia concreta de uma pessoa que age dessa forma, de onde ela vai parar? Ela vai parar na conta zero, entendeu? Essa conta é a conta dos perdedores, entendeu? Então, esta regra número 4 é uma regra fundamental. Ela e a regra número 3, psicológica, são regras psicológicas, são regras fundamentais para você colocar em aplicação. Não comemorar uma coisa que é uma obrigação tua, e também não resmungar nem chorar por causa de uma pequena perda, principalmente se ela for uma perda prevista. Entendeu? O que é uma perda prevista? É uma perda de 1%, máximo 2% da tua conta em cada operação. Entendeu? É um X de operações que você faz. Se você teve 2 ou 3 perdas consecutivas, desliga o computador, para, então você não chora. Porque se você perdeu 2 ou 3 vezes consecutivas, alguma coisa está errada. Então, desliga o computador e vai ver o que está errado para depois voltar a operar. Né? A próxima regra é o que eu já acabei de falar para vocês, eu acabei embutindo ela dentro da regra 4, que é a regra 5, entender as perdas como aprendizado. Isso aí é fundamental. Entendeu? Você gruda isso no seu sistema límbico, entendeu? Gruda isto, essas regras, essas 7 regras que você vai ver até o final, no seu sistema límbico, sabe, você gruda de uma forma que você não consiga esquecer. Escreve elas, coloca na parede e fica olhando todo dia para elas. Todo dia, antes de operar, olha para elas. Você vai ver que você vai... o nosso cérebro, ele tem as conexões neurais, e tem, entre um neurônio e outro, tem um filetezinho, que eu esqueci o nome daquele filetezinho, e é o seguinte, é o filetezinho que faz a conexão da rede neural. Eu só sei, através de estudos científicos, que quando você começa a desenvolver um determinado hábito, quanto mais vezes você repetir aquele hábito, você faz uma conexão dentro do seu sistema neural, límbico, trabalhar, o límbico, do neocórtex também, trabalhar de uma forma que ele vai ficando reforçado por uma proteína chamada mielina. E isso vai fazendo com que essa conexão fique cada vez mais forte. Então, se você pegar essas 7 regras e colocar ali todo dia você ler elas, ler com concentração, existe uma teoria que depois de 21 vezes que você fizer isso, entendeu? O reforço de mielina em cima desse filamento de conexão está tão grande que você começa a fazer, aquilo começa a ser automatizado dentro do seu sistema límbico e você começa a agir automaticamente daquela forma, entendeu? Quero dizer, sem pensar, o seu cérebro começa automaticamente a levar você para um estado de neutralidade emocional durante as operações de trade, né, de trades. Então, você entender as perdas como custo do aprendizado, como eu já disse, pensar nisso dia e noite, vai fazer sabe o que vai fazer? Vai fazer você amar a perda. É isso que eu quero dizer. Você vai acabar amando a perda, entendeu? Então, é muito importante isso.
né, eu tenho esse hábito de, antes de chegar no tópico, eu já estar abordando ele. Bom, você é um trader profissional ou é um trader amador? Se você é um trader amador, isso não significa que você é menos do que um trader profissional. Significa que você está no estágio de evolução anterior. E o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender, entendeu? Através, aí já parte um pouco para o lado da análise técnica, né? Entra um pouco no sistema do neocórtex, que é o sistema da razão. Você vai aprender, através da análise técnica, a criar trade system, ou seja, métodos de trades, né? E você vai ter que fazer o quê? Estudar esse seu método no tempo, por exemplo, você pega um método, pelo menos 3 meses, você vê aquele método dentro do MetaTrader, você faz operações simuladas à exaustão, pelo menos 3 meses passados, não digo 3 meses à frente, né? Você pega ele, simula, olha aqueles indicadores que você colocou, aquelas médias que você colocou, olha isso para os últimos 3 meses e vê a probabilidade de resultados positivos e negativos, vê a relação entre uma e outra, que o teu método, ou teus métodos, né? Eu recomendo primeiro você estudar um método muito bem estudado, para depois você partir para outro, né? Pelo menos 90 dias, 3 meses de estudos, para trás e para frente, até você entender que o teu método é um método eficiente e eficaz para você ganhar dinheiro. Isso também vai trabalhar o teu emocional, porque vai fazer você se sentir mais segurança com aquele método, né? Vai chegar um momento que você vai se tornar quase que um autômato. O teu método mandou fazer, você faz. Você entendeu? O teu método mandou fazer, você faz. Vai chegar um momento, todo método, isso aí não tem exceção, tá? Isso aqui é uma regra. Todo método, ele é viável durante um determinado período. Pode ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 anos, 20 anos, 100 anos, entendeu? Então, você tem que ter ciência disso. E quando chegar ao ponto que você tem que estar sempre olhando o teu método, fazendo um backtest e vendo o percentual de acerto dele. Quando você vê que está chegando perto do empate de perdas e ganhos, aí está na hora de você abandonar esse método e partir para outro, estudar outro, mas fazer isso tudo com muito critério, né? Então, essa regra, ela está até de outra cor, porque ela entra bastante dentro do sistema racional nosso, né? Ela está lá antes do muro vermelho, daquela tela que eu coloquei para vocês no início da apresentação. A próxima regra, que isso aqui é sobre estudar o método, né? A próxima regra, que é a regra número 7, como eu disse no início, gente, não existem só 7 regras dentro do aspecto psicológico de trades para serem observadas, não. Existem muitas, mas pelo prazo, pelo tempo da nossa palestra, não seria possível nós nos estendermos em outras regras aqui, justamente porque algumas perguntas, podem surgir algumas perguntas aí, eu quero reservar alguns minutos antes do final, pelo menos uns 15 minutos antes do final, 10 minutos, para responder algumas perguntas, né? E as perguntas que eu não consegui responder aqui, vocês, que se quiser pegar um papel, uma caneta agora, aí já é para ter um papel, uma caneta na mão, é lógico, né? Eu esqueci de falar isso no início, mas sempre é bom quando você vai assistir uma palestra ou um webinário, você ter um papel, uma caneta na mão, mas anota o meu e-mail aí, escolatrader@gmail.com. Se não der tempo de responder dúvidas de todo mundo, entendeu? Porque essa palestra ela tem prazo para terminar, eu sou obrigado a terminar dentro desse prazo, mas se não der tempo é só recorrer a este e-mail que na medida da chegada a gente vai respondendo, na medida da chegada dos e-mails a gente vai respondendo aos e-mails. Então, voltando aqui para a 7ª regra. Não colocar metas financeiras de ganhos. Puta, agora eu vou mandar jogar o laço no pescoço e sair arrastando para o hospital do louco. O Doc agora enlouqueceu.
de uma vez. Não, não enlouqueci, não. Por quê? Quando isso aqui o trade, ele é um trabalho para te trazer liberdade. O trade é um trabalho para você operar quando você quiser. O trade, eu sempre prego que é a profissão que dá mais liberdade no mundo. Hoje nós temos notebook, laptops, tablets, então você pode operar até na praia, se você quiser, na casa de onde tiver uma conexão de internet, você pode fazer trades. Então, o sinônimo de ser trader hoje é liberdade, financeira liberdade, geográfica liberdade, toda forma que você puder pensar. Se você quiser fazer trade e achar que não vai atrapalhar com a tua filhinha de 2 anos no colo, eu não recomendo, porque você sempre atrapalha, desvia atenção, mas é possível ser feito. Se quiser fazer com o cachorro do lado, pet do lado, um passarinho, sei lá o que for, tem gente que gosta da cobra também, da cobra no pescoço, cada um, né, escolha o que quiser, mas dá para você fazer. E quando você coloca a meta financeira de ganho, seja ela diária, mensal, semanal, de minutos, olha, você se tornou escravo do sistema, entendeu? Eu conheço uma pessoa que hoje é um excelente profissional, muito bom mesmo, tem entrevistas, já ganhou prêmios aqui no Brasil, na categoria de traders, de sucesso, mas eu acompanho ele desde a época que ele operava Vale do Rio Doce, ainda era Vale do Rio Doce e Petrobras, e ele tinha uma meta diária de R$300 por dia. Enquanto ele não alcançava aquela meta, entre perdas e ganhos, ele não abandonava a frente do ecrã, a frente da tela do computador dele. Isso transforma o cara num escravo, entendeu? Por quê? Você vai chegar um determinado dia que você vai acordar, entendeu? Com os culhões torcidos, desculpa as mulheres aí, você vai acordar, sabe, prostituto da existência, né? Para não falar puto da vida, entendeu? Então, o que acontece? Você não vai querer operar, sei lá, se você sentar na frente do MetaTrader, você só vai fazer caca. Só vai sair porcaria, entendeu? Mas você põe na sua cabeça, você pôs lá na sua cabeça, no seu sistema límbico, nossa, mas e os meus $200 de hoje que eu tinha que ganhar? Nossa, e os $200 de hoje que eu tinha que ganhar? Eu não vou ganhar, eu não vou ganhar. Meu, esquece isso, entendeu? Isso só vai te ferrar. Então, não coloca metas de ganhos, metas financeiras de ganho, nem financeira, nem meta de volume, de nada, de porcaria nenhuma. Não colocar metas nenhumas para você ser obrigado a cumprir. Porque vai chegar um determinado momento que você vai estar sentado na frente do seu computador e 5 minutos depois você está com a abelha mordendo sua bunda e você precisa levantar. Você não quer ficar mais na frente do computador. Isso acontece, já aconteceu comigo. Eu tenho mais de 30 anos olhando para essa tela. Entendeu? Então, por isso que eu falo, não coloca metas de ganhos. Isso aí é o princípio da derrota também. Entendeu? Venha fazer o seu trader, o melhor seu trade. Você é o trader, venha fazer o trade com o melhor estado de espírito que você tiver. O dia que você ganhar 1.000, você ganhou 1.000. O dia que você ganhar 20, você ganhou 20. Quando você não estiver se sentindo mais confortável e não estiver se sentindo mais bem, você desliga, encerra o teu dia e vai para a praia, vai para caminhar, vai levar o cachorro para passear, vai tomar cerveja, vai fazer o que você quiser, mas esquece trades, entendeu? Esta regra é muito importante, tão importante quanto as outras. Os matemáticos, estatísticos, os viciados em produtividade vão dizer, imagina, isso é loucura, entendeu? Isso é loucura, não colocar metas, como eu vou alcançar o objetivo? Tem nada a ver, não tem nada a ver aqui, entendeu? Aqui é diferente, se você colocar metas, vai te atrapalhar, te falo para você, e falo para você com, como que se diz? Com experiência, eu te falo para você com conhecimento de causa, entendeu? Só vai te atrapalhar. Por quê? Por que vai te atrapalhar? Porque é o seguinte, meta, ela está dentro do racional. E o racional só contribui para o teu sucesso em 10%. O resto é emocional. E se você colocar uma meta, a partir do momento que essa meta começar a se tornar difícil para você alcançar,
Você começa a perceber, começa a sentir dificuldade, começa a pular de um ativo para o outro, de um ativo para o outro, tentando alcançar a tua meta e você não consegue, você vai entrar no estado emocional negativo e vai atrapalhar o teu dia, vai, além de fazer você se tornar escravo do trabalho, vai colocar você no estado emocional de bater dentes. Isso já aconteceu comigo, entendeu? Eu operando Gerdau, entendeu? E eu queria bater uma meta e por coisa de centavos eu não batia a meta e eu não desistia da porcaria do trade, entendeu? E eu fiquei ali, quando eu terminei, entendeu? Aquele trade, eu levantei da cadeira e saí batendo os dentes de nervoso. Isso não é vida, gente. Não é assim que funciona, entendeu? Então é isso aí, tá? Sétima regra, muito importante, escreve, cola no papel, cola na parede, para você não ter problemas, não ter dor de cabeça, não vir a sofrer com operações de opções binárias, que é uma coisa muito simples, é só put e call, put e call. É muito simples. Nós é que complicamos tudo, entendeu? Então, é isso aí, tá? O que eu tinha para passar para vocês hoje era estas 7 regras, que são importantes. A partir do momento que você impregnar o teu sistema límbico com essas 7 regras, você vai ver que a sua vida como trader vai mudar, a tua vida como trader vai se tornar mais próspera, você vai conseguir, no menor tempo possível, ultrapassar aquela parede vermelha, enorme, que é responsável em 90% do teu sucesso, e só 10% consegue passar por aquela parede. Eu diria que ela é um pouquinho menos, só um pouquinho menos difícil de ser ultrapassada do que a parede do útero. Mas vejam vocês a proporção de espermatozoides que vem para o útero em relação à proporção que consegue ultrapassar e entrar para dentro do útero. Então, eu diria para vocês que se olharmos proporcionalmente, aquela parede acaba sendo mais dura do que a parede do próprio útero. Bom, palestra encerrada, tá? Eu quero aqui rapidamente mostrar para vocês essa promoção exclusiva da Bull Binary, entendeu? Tá aqui, eu não vou explicar essa promoção novamente, porque tira um print da tela, entendeu? Para você poder entender a promoção. É uma promoção fantástica da corretora Bull Binary, né? Se você perdeu uma operação aqui dentro dessa escala de depósito, né? Você tem aqui uma outra escala de operações que você ganha, né? Se você perdeu uma, você ganha mais uma, então você faz 2 operações dentro dessa escala de valores aqui. Então, para você conseguir ganhar essa promoção, você tem que entrar na Bull Binary e se cadastrar, fazer o depósito conforme consta o valor. Eu tenho a promoção do escolatrader.net, que ela está dentro do valor acima de $100 e abaixo de $249, que é para quem depositar $200 no mínimo, 200 euros ou 200 libras britânicas, tenham acesso à minha consultoria, à minha mentoria, ao meu suporte e à minha área de membros. Bom, mais dúvidas vocês podem tirar no suporte @bullbinary.com. Não sobrou muito tempo, 12 minutos para que e eu vou dar uma olhada, ver se existem perguntas, né? Para eu poder responder aqui rapidinho. Pena que perdi o início. Sinto muito. Se houver reprise desse ordinário, você vai ficar sabendo, entendeu? Você que está perguntando aí como faço para ver o que você perdeu, é Dani, né? Entendeu? Então, se houver reprise, eu vou passar para vocês através da nossa boa noite, tá? Sinapse, isso aí acho que é Paulo falando aqui da sinapse, que é o que acontece lá dentro do nosso cérebro, né? Carlos Cruz, boa noite, Carlos Cruz. Bom, gente, eu estou vendo que vocês não tiveram dúvidas
né? Boa noite, boa noite, boa noite, entendeu? Se houver reprise dessa palestra, eu vou ficar sabendo e vou avisar vocês através da nossa lista de e-mails. Nós temos a lista de e-mail lá no blog www.escolatrader.net. Aqui está só Escola Trader, mas é só lembrar, escolatrader.net. Então, lá tem um formulário onde você insere o teu e-mail e você se cadastra para receber, além do nosso e-book, você recebe os outros e-mails que nós vamos colocando periodicamente, com dicas e sacadas, respondendo dúvidas, e essa dúvida se vai haver ou não reprise, é uma das dúvidas que surge na cabeça das pessoas quando se termina um webinar ou uma palestra assim. Gente, a Bubiner é uma corretora que ela já está no mercado há um bom tempo. Tá? É uma corretora regulada, é uma corretora das mais confiáveis que existe dentro do mercado, é uma corretora onde você consegue um nível, lógico, também depende da conexão que você tenha para você poder operar. Veja bem, quando você vai fazer uma operação de trade, você vai ter que carregar o MetaTrader no seu computador, você vai ter que carregar a plataforma, não fazer o download, mas você vai ter que, na realidade, é um download de dados, só que não é instalado na sua máquina. Então, a plataforma, ela também, né, carrega o processamento da sua máquina, ela também afeta a performance do processador da sua máquina. Então, o que é aconselhável ser feito? Toda vez que você for fazer trade, eu tenho aqui uns 5 minutinhos para falar, toda vez que você for fazer trade, você tira da sua, fecha qualquer programa, qualquer janela que você não for utilizar para você poder ter maior rapidez nas ordens que você for executar dentro da corretora Bubiner. Mas, como eu vinha falando antes, a corretora Bubiner é uma das coisas que tem a resposta mais rápida de ordens dentro do mercado. Né? Existem outras, por isso que eu falo, é uma das que tem. Isso é um fator, lógico, ser uma corretora que você dá uma ordem de call e em um milissegundo ela executa a ordem, é um fator muito importante, entendeu? Fundamental, às vezes até para você vencer uma operação de 60 segundos. E isto é uma característica da plataforma da corretora Bubiner. Então, só isto já é suficiente para que você venha a ter a sua conta, depositar e fazer seu cadastro, depositar na corretora Bubiner. Isso você faz lá através do nosso blog escolatrader.net. Você vai entrar no blog escolatrader.net, do lado direito da tela tem os banners e você vai encontrar o banner da Bubiner lá, entendeu? É uma corretora que tem um suporte muito ágil, entendeu? Você tem dúvida, tem o chat e tem o suporte, que é esse e-mail que vocês estão vendo na frente. E um detalhe, né? É uma corretora confiável. Por quê? Os fundos da corretora são segregados, o dinheiro da corretora é numa conta separada do dinheiro dos investidores. Isso é fator importante e é uma exigência da SciSec. SciSec, para quem não sabe, é Cyprus Securities and Exchange Commission, a Comissão de Segurança e Câmbio do Chipre, né? Lá seria como se fosse a CVM aqui do Brasil, né? Comissão de Valores Imobiliários. Então, você ter o seu capital separado do capital da corretora, porque a corretora ela tem que ter um dinheiro dela, né, para pagar funcionário, para pagar o prédio, para pagar despesas da empresa. Então, o dinheiro da empresa é separado do dinheiro que os investidores depositam. Então, isso é um fator muito importante dentro de uma corretora. O fato dela ser regulada já traz todo vocês podem observar aqui embaixo, né?
a licença 210 de 2013, né, da Spot Capital Markets Limited, isso aí já é um fator de segurança muito grande para quem se propõe a operar dentro do mercado de opções binárias que está dentro do mercado de renda variável. Uma coisa que nós deixamos sempre em observação, operar no mercado de renda variável pode levar à perda total do seu capital. Isto é uma questão muito óbvia, principalmente se o trader amador, o trader iniciante, ele não vier a seguir à risca as 7 regras e algumas outras mais que vocês vão encontrar por aí, psicológicas do trade, entendeu? Eu estou desenvolvendo um trabalho sobre psicologia do trade, né? Dentro desse trabalho de psicologia do trader, tem um trabalho que eu chamo de matemática do trader, que na realidade de matemática não tem nada, é 100% psicológico, né? E logo, logo eu vou colocar esse material à disposição dos usuários do nosso sistema de site, né? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha feito um bom trabalho, espero que vocês tenham gostado da palestra, né? E espero que vocês me deem um feedback ou nesse e-mail que está aí na tela, ou mesmo no escolatrader@gmail.com, né? Tem o e-mail treinamentos@escolatrader.com, né? Esses 3 e-mails, vocês podem me dar o feedback, né? Eu espero ter superado as expectativas de vocês, espero que gostem, e podem também lá no meu Facebook dar o feedback lá nos comentários, porque eu coloquei o aviso da palestra lá no Facebook, pode dar o feedback, pode colocar dúvidas lá, mas é aconselhável que você enviar dúvidas para esse e-mail que está aqui, se for referente à corretora. Se for alguma dúvida referente à palestra em si, Escola Trader, era para ter colocado aqui, acabei esquecendo, escolatrader@gmail.com. No mais, agradeço imensamente a atenção de vocês. Vocês não estão vendo, mas estou sem o chapéu na cabeça e com a cabeça curvada, me curvando à audiência de vocês, e agradecendo imensamente e esperando vê-los em breve numa próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos, bom descanso e até logo. Sucesso aos que estudam e trabalham.